Olá, graça e paz. Nós vamos começar agora a nossa segunda aula da turma preparatória aí para se batizar ou de novos membros, pessoas que estão chegando em nossa igreja. E sejam muito bem-vindos aí à nossa segunda aula. O tema de hoje é batismo. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é o batismo, o que ele representa. E você vai sair dessa aula aqui, que é um pouquinho mais curta do que a anterior. Você vai sair dessa aula aí aprendendo o que ele representa, o simbolismo do batismo. Em primeiro lugar, queria mostrar para vocês então, lição 2, batismo. Nessa lição nós vamos aprender sobre o batismo, a sua importância e seu simbolismo. O texto bíblico base aí da nossa lição, vocês estão vendo que a gente usa sempre um texto bíblico como referência de tudo aquilo que a gente acredita. É Mateus 28:19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra de Jesus, e Jesus está dizendo que a gente deve ir por todo mundo, fazer discípulos, ou seja, pregar o Evangelho, fazer com que as pessoas sejam seguidoras de Jesus e batizar elas. Então, por isso, a gente batiza aqueles que estão aderindo à nossa fé, né? Aqueles que estão começando a crer, estão crendo naquilo que a gente crê também. Eu costumo dizer que a lição de hoje, que é a lição sobre o batismo, ela tem 4 pontos importantes que você precisa aprender. 4 coisas que você precisa aprender nessa lição sobre o batismo. A primeira dessas coisas é quem é que pode ser batizado. Eu posso pegar agora a pessoa que está passando lá na rua, arrastar ela para cá e obrigar ela a se batizar ou orientar ela a se batizar sem eu saber em que ela crê, em que ela acredita? Não posso. Quem pode ser batizado? Jesus, ele responde para a gente e disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perceba que ele repete aqui a palavrinha crer, acreditar, ter fé. Então, ele está dizendo para a gente aqui que quem acredita pode ser batizado. Quem crê em Jesus, quem acredita que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, lembra da lição passada? Quem acredita que nós somos pecadores e Jesus pagou o preço por nós, quem acredita que nós somos salvos pela graça, tudo aquilo que a gente viu na lição número 1. Então, pode ser sim batizado aquele que crê, aquele que acredita. Então, quem pode ser batizado? Quem crê. Quem não crê, não pode ser batizado. É por isso que a gente não batiza em nossas igrejas batistas crianças. A gente não batiza bebezinhos, porque a gente entende que ele ainda não tem discernimento para crer. Ele ainda não tem a capacidade de acreditar. Então, por isso a gente não batiza, porque a gente, segundo a palavra de Deus, para ser batizada a pessoa precisa acreditar. Então, se ela acredita, ela pode ser batizada. Um bebezinho de 1 ano, de 2 anos, ele não tem a capacidade de acreditar ainda, né? Ele nem sabe em que acreditar. Então, a gente batiza a criança aqui? Batiza. Mas quando a gente entende que a criança já tem o discernimento. Então, quem pode ser batizado? Aquele que crê. Tem uma outra questão aí dentro do batismo. Lembra que eu falei para vocês que seriam 4 coisas sobre o batismo? A primeira, então, só pode ser batizado aquele que acredita. A segunda coisa é como que o batismo deve ser praticado. Como é que a gente faz o batismo? A palavra batismo em si só a tradução dela do grego é mergulho. Eu falo do grego porque todo o nosso Novo Testamento, mais tarde a gente vai aprender sobre a Bíblia, entender o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, mas no Novo Testamento ele é escrito quase em sua totalidade no grego. Então, quando no grego aparece lá a palavra batismo, se a gente traduzir, significa mergulho. Então, a gente já tem uma dica aí de como a gente deve praticar o batismo. Mergulhando.
Porque não faz sentido você mergulhar uma pessoa sem mergulhar. Você mergulhar, batismo, sem mergulhar, mergulho. Então a tradução do grego para o português é batismo, mergulho. Então a gente já tem uma dica de como a gente deve praticar o batismo. Mas tem outros textos bíblicos que mostram para a gente como é que o batismo era praticado na época de Jesus. O próprio Jesus. O texto de Marcos 1, 9 e 10 diz: Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. E o texto vai continuar, né? Olha que interessante. Jesus foi batizado por João Batista, lá na Galiléia, lá em Nazaré, da Galiléia, e ele entrou no Rio Jordão. A Bíblia fala que logo ele saiu da água. Ou seja, não foi uma aguinha jogada na cabeça dele. Não foi um pouquinho de água espirrada no rosto dele. Ele entrou no rio e saiu do rio, ou seja, ele entrou e saiu da água, então com certeza foi um batismo correto, um batismo mergulhando. Tem um outro texto também que fala sobre a forma correta de praticar o batismo, que é o texto de Atos, onde Filipe se encontra com o eunuco, ele prega a palavra para o eunuco e o eunuco se converte. E o eunuco pede para ser batizado. E aí mandou parar o carro e desceram ambos a água, ou seja, os dois desceram até a água. A gente não sabe aqui se era um rio, se era uma poça, se era uma lagoa, a gente não sabe. Sabe, portanto, que era água suficiente para que os dois descessem a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, ou seja, eles desceram na água e saíram da água. Então a segunda coisa que a gente precisa aprender sobre o batismo é como ele é praticado. A primeira, só pode ser batizado quem tem fé, e a segunda, para ser um batismo biblicamente correto, precisa mergulhar a pessoa como a Bíblia nos ensina, né? Vamos então à terceira coisa que a gente precisa aprender sobre o batismo. Lembra que são 4, tá bom? A terceira coisa que a gente aprende sobre o batismo: o significado do batismo. Por que, afinal de contas, que a gente mergulha a pessoa na água? É só para ver a pessoa se molhando? Não, aquilo ali tem um significado. Aquilo ali tem algo uma mensagem que o batismo quer revelar a nós. Então vamos aprender o ponto 3, sobre o significado do batismo. O batismo é um ato solene, ou seja, é uma coisa importante, é um momento especial, é um ato solene, festivo, porque a igreja fica muito feliz quando vocês se batizarem. Quando as pessoas se batizam, a igreja fica muito alegre em ver a obra de Deus na vida de vocês, e de muita importância para a vida do batizando e da igreja. Eu lembro com muito carinho o dia que eu me batizei, foi meu pai que me batizou, e eu lembro com muito carinho, ele era meu pastor também. Eu lembro com muito carinho do dia do meu batismo, e vocês vão guardar também no coração de vocês o dia que vocês reconheceram Jesus, o dia do batismo, o dia do casamento. São datas que a gente não esquece, né? O batismo declara que a pessoa crê em Jesus. Ou seja, quando a pessoa se batiza, ela está dizendo para o mundo todo que ela acredita em Jesus. Esse significado do batismo, o simbolismo do batismo, é que a pessoa morreu para o mundo de pecado e foi sepultado com Cristo. Simbolicamente, quando ele sai das águas, está declarando que ressurgiu para viver uma vida nova em Cristo. Olha que interessante, né? Primeiro, o batismo, a gente vai ver que o batismo não salva, esse é o 4º ponto. Mas o batismo ele é uma maneira de mostrar para toda a sociedade que você crê em Jesus. Quando você se batiza, você está dizendo para a igreja, você está dizendo para os seus amigos, para os seus parentes que estiverem aqui, está dizendo para eles assim: sim, eu acredito em Jesus, por isso que eu estou me batizando. Eu creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Essa é a mensagem do batismo, é a mensagem que a gente passa. E essa mensagem ela é tão importante, que é muito comum a gente ter nas nossas igrejas, e na nossa igreja em particular,
pessoas que se convertem no batismo de um amigo. Você vai convidar um amigo, um parente, ele vai vir, ver o seu batismo, e essa mensagem que você está passando para a pessoa, de crer em Jesus, muitas vezes mexe com o coração da outra pessoa. Então, acontece aqui na nossa igreja de uma pessoa se converter, se batizar, convidar parentes, e nesse processo de batizar com os parentes ali vendo o testemunho público dela, um parente aceita Jesus, no outro batismo aquele parente está ali, e assim vai até que uma família inteira é salva pelo testemunho. O que é testemunho? É aquilo que você está mostrando da sua vida para as pessoas. Então o batismo ele é um ato solene, muito importante, que representa que você crê em Jesus. É uma declaração pública da sua fé. Uma outra questão sobre o batismo que a gente viu aqui é esse simbolismo no ato de mergulhar a pessoa e no ato de levantar a pessoa. Quando a gente batiza, a orientação que a gente dá para as pessoas aqui é que venham com uma roupa de tecido grosso, porque vai molhar, e se não tiver tecido grosso pode ficar alguma coisa transparente. Então a gente pede para ela vir com uma camisa de malha, de algodão, igual a que eu estou agora, com uma bermuda jeans ou com uma calça jeans por baixo. Então a gente vai mergulhar, vai pegar essa pessoa e vai perguntar a ela se ela está de livre e espontânea vontade ali, se ninguém está forçando ela nada. E a gente vai perguntar também se ela reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador dela. Quando a gente pergunta isso, a pessoa está abrindo mão de qualquer crença que ela tinha no passado, em qualquer tipo de Deus, qualquer tipo de divindade. Ela está dizendo, eu só creio em Jesus, Jesus é o meu Salvador. E aí quando a pessoa responde sim, ela sempre responde sim, né? Para chegar lá no batismo, ela vai responder sim. E aí a gente mergulha a pessoa e levanta rapidamente. Você passa menos de 2 segundos embaixo da água, não precisa se preocupar. Nunca aconteceu de ninguém se afogar. A gente orienta as pessoas a taparem o nariz assim com a mãozinha para que não entre água no nariz. Automaticamente aí o seu cérebro vai fechar a sua boca. Quando estiver mergulhando você vai respirar e fechar a boca para não beber água também. E esses 2 segundos que você passa ali embaixo, você se molha completamente, a gente deixa molhar até a testinha, que é a última coisa que entra na água, e levanta a pessoa. E esse ato de abaixar e levantar também tem um simbolismo, como se a pessoa estivesse morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. O velho homem morreu, o velho homem foi sepultado, o Samuel antigo, que não queria saber de Deus, que não ligava para Deus, esse Samuel ele não existe mais, assim como você não vai existir mais, e aí nasce uma nova criatura. Não é nesse momento que isso está acontecendo. Esse novo nascimento, ele não acontece no batismo. Ele acontece quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. É ali que nasce um novo homem, uma nova mulher. O batismo, ele é só uma mensagem visual daquilo que aconteceu dentro de você. É uma mensagem para as pessoas, é um testemunho para as pessoas verem aquilo que aconteceu dentro de você. Jesus certamente orientou que as pessoas fossem batizadas, porque expor isso que aconteceu dentro da gente quando a gente aceitou Jesus é importante para que outras pessoas venham tomar essa decisão. Mas não é no batismo que você nasceu de novo. Você nasceu de novo lá atrás, quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. O batismo só está representando aquilo que você tem dentro de você. É como se eu colocasse uma televisãozinha no seu coração e pudesse ver aquilo que aconteceu no seu coração quando você aceitou a Jesus. E aí eu estou vendo ali, é o batismo, a imagem daquilo que aconteceu dentro de você. Então, essa imagem de mergulhar a pessoa e levantar a pessoa é uma excelente ilustração daquilo que aconteceu dentro de você. O que aconteceu dentro de você? Você morreu para o mundo, o velho Samuel morreu e nasceu um novo Samuel em Cristo Jesus. Esse é o simbolismo do batismo. Representa isso. Vocês entenderam? Ainda tem um ponto 4, mas eu já quero orientar vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desse conteúdo, vocês sabem que nós temos lá o nosso grupo no WhatsApp, você que está sendo preparado para o batismo. Se você ainda não está no nosso grupo, você pode comentar aqui
colocando o seu zap ali, eu vou anotar e depois você pode apagar se você quiser, para que a gente possa, ou pode me mandar uma mensagem no privado, no Facebook da Igreja Batista Parque Sueli, que está aqui, Facebook da Igreja Batista Parque Sueli. Você tem lá um botãozinho WhatsApp, se você clicar ali, você vai mandar uma mensagem direto para mim e participar desse grupo que está sendo vinculado aí para preparar você para o batismo, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato, ou você pode colocar aqui nos comentários também, que eu vou ver, uma hora eu vou ver e vou responder aqui nos comentários desse vídeo. Também vai ser uma coisa legal você fazer dessa maneira, tá bom? Vamos para o quarto e o último ponto a respeito do batismo. Vocês lembram de todos? Quem pode ser batizado? Foi o primeiro, quem crê em Jesus. O segundo, como que o batismo deve ser praticado? E como que ele deve ser praticado? Mergulhando a pessoa. O terceiro ponto, o simbolismo do batismo, ele representa aquilo que aconteceu dentro de nós, que é morrer para o mundo e nascer para Cristo. E por último, o quarto ponto aí da nossa lição de hoje o batismo não salva. Tem gente que fala assim, eu preciso me batizar para ir para o céu, ai meu Deus, e agora se eu morrer de coronavírus, ou se Jesus voltar e eu não for batizado, será que eu vou para o inferno? Não. O que salva você é você ter reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador. Se por acaso acontecer, que a gente não quer, né? Deus nos livre disso, mas acontecer de você morrer antes do dia do seu batismo, você vai ser salvo sim. Você vai para o céu sim, porque você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso é a coisa mais importante, você entender Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador da sua vida. O batismo é uma coisa que Deus pede a você para que você possa mostrar essa fé para as outras pessoas. Você possa assumir um compromisso público da sua fé. Então, o batismo ele não salva. Não é o batismo que salva. Se a pessoa entrar aqui na igreja me enganando, fingindo que é crente, fingindo que aceitou Jesus, aí eu vou acreditar nela, porque eu não sou Deus, né? Eu vou acreditar nela. Aí a gente chega lá em cima, você é batizado, mas se dentro de você Jesus não é o rei da sua vida, você pode ser batizado e mesmo assim ir para o inferno. Mesmo assim ter uma condenação eterna. Porque não é o batismo que salva, é a pessoa ter Jesus como Senhor da vida dela. Então vamos ler o texto? O texto que eu queria citar para vocês é do ladrão na cruz. Você deve lembrar que quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões do lado de Jesus, um na sua direita, um na sua esquerda. Um desses ladrões, ele zomba de Jesus, ou seja, ele não reconhece Jesus como Senhor. E o outro reconhece Jesus como Rei, pedindo até para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E aí Jesus fala para aquele ladrão assim, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Tem 2 coisas que esse texto nos traz, né? O ladrão ele não teve tempo de se batizar, mas Jesus garantiu a ele que ele seria salvo. É interessante que Jesus fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dando a ideia de que aquele ladrão não ia passar daquele dia, né? Ele ia morrer naquele dia mesmo, mas a notícia boa para o ladrão é que ele estaria, depois de morto, com Jesus no paraíso. Que coisa maravilhosa, né? Ele não teve tempo de se batizar, ele reconheceu Jesus, Jesus disse que ele seria salvo, mas eles não desceram da cruz e falaram assim, tá bom, já que você aceitou Jesus, vamos descer aqui, vamos se batizar, depois a gente volta para a cruz, né? Não, isso não aconteceu. Ele não teve esse tempo para se batizar. Ele aceitou a Cristo e morreu, e logo depois, estando morto, foi salvo, esteve com Cristo no paraíso, está com Cristo na glória celestial. Que coisa boa, né? Ele teve tempo antes da morte dele de se arrepender e aceitar a Cristo. Então o batismo ele não salva. O que é que salva? Reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Aqui na igreja tem um testemunho muito bonito de uma senhora que eu fui visitar, ela estava no leito de morte, e ela faleceu naquela noite que eu fui visitar, mas eu tive a oportunidade de, um pouco antes da morte dela, compartilhar o amor de Cristo para ela, e ela em lágrimas reconheceu o Senhor Jesus como Salvador da vida dela.
E eu tenho muita alegria de ter sido usado como instrumento de Deus para que aquela mulher, instantes antes da morte, pudesse reconhecer Jesus, e agora eu tenho a certeza, a convicção de que vou encontrá-la no céu. Não deu tempo de batizar ela, de maneira nenhuma, mas deu tempo dela reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A gente não pode viver a nossa vida de qualquer maneira, achando assim, não, então quando eu estiver pertinho da morte, no leito de morte, eu tomo essa decisão. Não pode, porque você não sabe como vai ser sua morte, você não sabe quanto tempo de vida você tem. E porque você já, conhecendo Jesus de verdade, você já quer glorificar Ele na sua vida agora. Você quer se batizar agora porque você não vê a hora de fazer a vontade de Deus na sua vida, de cumprir aquilo que Deus tem para você. Por isso que você quer se batizar. Então, todos nós que nos batizamos e vocês que vão se batizar, fazemos isso porque há uma alegria muito grande no nosso coração de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas através do batismo. Muito bem? Entenderam direitinho a nossa aula sobre o batismo? Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem, revisar esse vídeo várias vezes, acompanhar na apostila que eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo, e isso vai ajudar muito vocês a assimilarem esse conceito, tá bom? A nossa próxima lição, lição 3, vai ser sobre ceia. A ceia do Senhor, o que ela é, o que ela representa, por que nós ceiamos. Vai ser uma lição bem legal também, eu espero vocês lá, tá bom? Um grande abraço, beijo para todo mundo.